Olá, meus amores, bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma semana e vamos nessa! Bom, hoje o tema que eu separei para trazer aqui é o tema constelações familiares. Sim, esse tema que muitas vezes muitas pessoas falam e que muitas vezes é um pouquinho misterioso, enigmático, mas o que será que acontece, né, por trás dessas constelações familiares? O que será que de fato a gente pode aprender com elas, né? Então, assim, as constelações familiares eu vou explicar hoje aqui no meu viés, no meu olhar, né? Vou dar uma ótica, vou tentar trazer de maneira simples algo que pra mim é muito intangível e muito inexplicável, mas prometo que vou fazer meu melhor aqui. Então, vamos lá. As constelações, eu vou começar como é que elas apareceram pra mim na minha vida. Eu sempre fui muito curiosa com desenvolvimento pessoal, com autoconhecimento. E no ano de 2007, eu fui fazer um congresso em Brasília com o Bert Hellinger, que é o criador das constelações familiares, que é um método terapêutico que une diversas inspirações, vamos dizer assim, né? Ele se inspirou em muitos métodos terapêuticos de desenvolvimento pessoal e de expansão da consciência, para fundamentar e para formar as constelações familiares. Dentre eles, a análise transacional, a terapia do grito primal do Arthur Yanov, a hipnoterapia ericksoniana, dentre outros. Também tem a sistêmica familiar da Virginia Satir, e o Hellinger, que é esse psicoterapeuta alemão, foi quem trouxe para nós nesse formato de constelações familiares. E lá fui eu para esse congresso em Brasília, e era um congresso de 3 dias. E eu tive a sorte de, inclusive, ser constelada pelo criador, Bert Hellinger. Eu subi no palco e foi super, assim, gratificante mesmo, uma oportunidade única. Quem gosta, quem estuda constelação sabe o quanto Bert Hellinger nos trouxe muito discernimento nessa área, né? E para mim foi uma experiência muito gratificante participar, e eu fiquei tão impactada com aqueles 3 dias que eu saí dali me prometendo que eu ia estudar aquilo a fundo. Só que assim, né, tudo chega no tempo certo e tudo tem a sua maturidade natural, e as coisas vão chegando na nossa vida no momento que tem que chegar. E foi chegando aos poucos a constelação para mim, né? Eu me matriculei depois de um tempo num curso profissional. Não dei continuidade porque constelação é algo que nos remexe, nos revira, e tem que acontecer mesmo no tempo que é preciso. Eu entrei num curso profissional, saí, aí fiz outros cursos, aí comprei milhares de livros e vim estudando durante uns 10 anos aí, né, de lá pra cá. 10 não, muito mais, né, gente? 2007 já tem aí bastante tempo. E desde 2007 eu venho me aprofundando, venho alimentando a minha curiosidade nesse sentido. Então, o que de fato é, né, pra mim? Eu vou explicar na minha ótica, como eu falei, e dentro daquilo que eu estudo. Porque chegou no ano de 2020, a pandemia aconteceu, e foi onde eu falei, eu quero me profissionalizar em constelação familiar, e assim fiz um curso profissional no ano passado. E pra mim, conforme o esperado, foi algo assim, foi um divisor de águas, né? Porque a nossa formação consegue ainda ser mais forte que uma consulta de constelação familiar, um encontro de constelação familiar, que já é forte o suficiente, mas na formação de terapeutas é algo assim intenso, né? Quem viveu sabe o que eu tô dizendo. Então, o que de fato, né, gente, é a constelação familiar? O que acontece ali? Como é que eu percebo a constelação? Bom, vamos começar imaginando assim, né? Eu vou seguir um pouco a linha de raciocínio do filósofo egípcio Hermes Trismegistus, e ele diz que nós vivemos existe uma força universal no mundo chamada todo, né? E essa força, vamos chamar assim, é uma força inclusiva, porque se é o todo, existem nele os homens, as mulheres, as crianças, os idosos, os minerais, a natureza, a flora, a fauna, existe tudo, existe o bem, existe o mal, existe a paz, existe a violência, existe tudo que é real.
não é? Porque se não existisse tudo, não era o todo. Se o todo pudesse excluir alguma parte, já não fazia sentido ele ter esse nome. Então, pra gente imaginar, essa força é como se ela, assim, tivesse uma lei muito grande, que essa lei ela não permite que nada seja excluído dela mesma. E por que eu tô dizendo isso, né? Pra explicar a constelação familiar. Porque todas as vezes que nós tentamos excluir uma pessoa, excluir uma parte da nossa história, excluir um antepassado, excluir uma experiência do tipo, ai, não queria ter passado, nem quero lembrar daquilo. Toda vez que a gente exclui uma situação, nessa tentativa de não ver, de tirar do nosso campo de visão, o que acontece com essa força do todo? Ela nos ajuda a criar uma instância mental com aquilo que a gente excluiu e traz novamente aquela experiência para a nossa vida. Essa lei, essa ordem, né, que o Bert e outros terapeutas também, e filósofos e milhões de pessoas já estudaram, é a lei do pertencimento. Tudo pertence, tudo faz parte. Então, toda vez que nós, seres humanos, teimamos em achar que algo não pode fazer parte, por causa da nossa petulância, por causa do nosso até amor, um amor infantil que a gente acha que a gente sabe o que seria ideal, o que deveria estar acontecendo, na verdade, nós nos ligamos àquilo e trazemos para a nossa vida. Então, o que faz, por exemplo, de repente, eu tenho uma história difícil, vamos dizer assim, com o meu pai. O meu pai, ele não me criou, ele foi para outro país, não é meu caso, tá? É só um exemplo. Meu pai não me criou, foi para outro país, e então, lá no meu inconsciente, eu tenho vontade de me ligar ao meu pai. Só que eu não tô sabendo disso. Então, essa força lá atrás, que quer incluir tudo, como eu disse pra vocês, essa força do todo, que tudo permeia, que tá em todos nós, ela tem vontade de se unir por amor àquela pessoa. Mesmo que a mente diga assim, eu não quero saber, a pessoa não quis saber de mim, eu não quero saber nem de assunto. Lá dentro existe essa força unificadora. E como ela é inconsciente, ela de alguma forma, ela vai arranjar um meio pra gente se ligar àquela pessoa que a gente está excluindo. Por exemplo, se esse meu pai que não me criou e foi para Marrocos, supostamente, eu não incluo ele no meu coração, essa força inconsciente vai arranjar um jeito de eu me parecer com ele. Então vamos dizer que eu desenvolvo de repente um vício por cigarro. E eu nem conheci meu pai. Mas quando a gente vai averiguar a fundo, com certeza o pai dessa pessoa também tinha vício em cigarro. Por quê? Porque o inconsciente arruma uma maneira da gente se unir, da gente voltar para essa energia do todo, porque o todo não permite exclusão. Então, assim, o que eu tô querendo dizer com isso? Que a constelação familiar, no momento que eu vou para uma consulta de constelação familiar, é o momento que eu dou a permissão, que eu estou com vontade de olhar essas forças inconscientes que querem se unir a algo que foi excluído por mim ou pelos meus ancestrais. São forças ocultas que a gente não tem consciência no nosso dia a dia e que no momento da consulta nós abrimos o nosso campo e olhamos com coragem para essas forças que acabam por nos sabotar o segmento da nossa vida. Acabam por sabotar o nosso sucesso, os nossos relacionamentos, porque se a gente ainda está, nós chamamos assim na constelação, emaranhado a algum desses nós, a alguma exclusão feita por um familiar nosso, por nós, que não foi ainda acolhida no coração. É como se a gente saísse da ordem. É como não? A gente sai da ordem da vida. A gente sai da ordem dessa lei primordial do todo, que é tudo pertence, tudo faz parte.
né? Aí vocês podem dizer, mas Carla, como é que a violência faz parte? Como é que o preconceito faz parte? Como é que essas atrocidades podem fazer parte? Como é que eu vou incluir no meu coração? Eu digo, pois é, não é fácil incluir no coração as experiências dolorosas, as experiências pesadas, mas começa a se tornar um pouco mais possível quando a gente se coloca num lugar de pequeno e a gente percebe que nós não sabemos o que nosso espírito, o que o espírito das pessoas precisa passar para se desenvolver. Infelizmente, a gente ainda está num planeta mais denso, onde nós precisamos muitas vezes de experiências dolorosas para acordarmos, para desenvolver humanidade, para desenvolver empatia, para desenvolver humildade. Então, é sim lamentável que exista a dor, mas ela faz parte. O que não a constelação não aconselha é que a gente exclua isso como se aquilo não pudesse existir. Só o fato da gente colocar na nossa frente e dizer, ok, a perversidade faz parte, a violência faz parte, o mal faz parte. Isso não quer dizer que eu escolho o mal, que eu escolho a violência. Quer dizer que eu respeito uma força maior que colocou aquilo ali. Porque se eu não respeito, eu também tenho essa opção. Eu posso dizer, eu não admito que isso exista, eu não admito que isso exista. E o que é que eu vou criar? União com aquilo e vou trazer mais daquilo para minha vida. Porque é como se a vida mostrasse que é ela que sabe se pode existir ou não. Ela nos faz voltar para o nosso tamanho de pequenos, daqueles que não decidem nada sobre a vida, sobre o que pode existir ou não. Nós decidimos da nossa jornada, mas para isso a gente precisa estar no nosso papel, não no papel da vida. A vida é lá em cima, nós somos aqui embaixo. Vamos supor, um outro exemplo agora, né? Vamos supor que na nossa linha dos nossos ancestrais, algum dos nossos tataravós lá atrás tenha, sei lá, destratado, tenha sido incoerente, tenha sido violento com alguma pessoa, não é? E então ele falece. Essa energia, essa história não acaba ali. Essa história, ela perdura através das gerações, ela atravessa gerações. Porque tudo que a gente emana, tudo que a gente provoca, incita, também fica registrado no nosso sistema familiar. Então, se o nosso tataravô lá atrás teve alguma atitude de exclusão com alguém, como eu disse, a gente tem dentro essa força unificadora. E mesmo que o nosso tataravô faleça, essa força vai continuar pedindo para unir. E o que acontece, segundo as constelações familiares? Um dos descendentes vai olhar para essa história. Vamos dizer assim, essa história que não quis ser vista, que não foi vista por um dos nossos antepassados, um dos descendentes vai olhar para essa história e vai inconscientemente querer incluir essa pessoa ou essa situação ou esse passado que não foi incluído no todo. E gente, isso pra mim faz muito sentido. Por quê? Porque às vezes você vê pessoas boas, pessoas amorosas, pessoas educadas, estudiosas e de repente tem um baita bloqueio na vida e não se sabe por quê, não é? E o que me fascina nas constelações é que a gente percebe que a nossa história não começa conosco. Ela já começa com os nossos ancestrais. Nós não herdamos só os genes, nós herdamos muitas informações no nosso campo, é chamado campo morfogenético. Então nós temos um campo de informação que vem já dos nossos bisavós, dos nossos avós, dos nossos pais. E às vezes a gente está com a vida travada em certo aspecto e não sabe muito bem por quê. A gente desconhece as leis do amor, como diz o Bert Hellinger, né? O amor é sim a maior força do universo, mas para que o amor exista de maneira saudável, ele precisa seguir leis. E essas leis a constelação familiar traz para nós. E uma experiência, é claro que eu estou aqui tentando falar de uma experiência. Nem tudo a nossa mente consegue explicar, as nossas palavras conseguem clarear, né?
o fato acontece, a magia acontece no momento que a gente se dispõe a experimentar. Porque no momento de uma constelação familiar, o que acontece? O campo, que é esse campo cheio de informações que eu expliquei para vocês, que já vem dos nossos ancestrais, se disponibiliza, se assim for permitido. Tem pessoas que o campo não se disponibiliza, mas se a pessoa estiver preparada para olhar algo que de repente foi excluído na sua linhagem, ou algo que ela mesma excluiu, no momento de uma consulta de constelação familiar, vem à tona essa energia que precisa ser olhada. O nosso olhar, ele é mágico, por quê? Porque ele traz consciência para forças que estão, de repente, obscuras. E às vezes a gente vem com um destino parecido com o da nossa avó e não sabe por quê. De repente a gente não aceita que a nossa avó passou por uma experiência e a gente acaba repetindo na nossa vida sem saber por quê. E a constelação, ela vem esclarecer isso. Que toda vez que a gente tenta excluir, tenta dizer que não deveria ter sido como foi, que o passado devia ser diferente, que nós vamos salvar a linhagem da nossa família, vem a vida, que é muito maior que a gente, e mostra que ela é que sabe o que deveria ter acontecido. Que ela é que sabe o que vai trabalhar em cada espírito encarnado. A vida é muito maior que nós. E toda vez que a gente se dispõe a trazer para o nosso campo de visão aquilo que é, não é aquilo que a gente gostaria que fosse, não é aquilo que deveria estar acontecendo na nossa cabeça, é aquilo que é. Toda vez que a gente olha para aquilo que é com humildade, a gente está numa atitude chamada respeito. É respeito pelas experiências dos nossos ancestrais. É claro que a gente queria a melhor das experiências para eles, mas é claro que a gente não sabe qual é a melhor experiência para eles. Cada espírito sabe a dor e a delícia que vem passar nesse mundo aqui. Por que a gente acha que a gente tem que saber a hora deles fazerem o que tem que fazer, ou não passarem por certas dores, ou não... De repente tem gente até que contesta a morte dos ancestrais. Olha que atitude de exigência a pessoa permanece, né? É uma exigência disfarçada de amor, é uma exigência do tipo, você tinha que estar aqui para eu ficar melhor. A gente simplesmente deleta a necessidade do espírito, a gente não sabe, nós somos pequenos demais para saber. E é nesse ponto que a constelação me encanta. Para mim, a constelação é uma aula de humildade. Ela nos traz perspectivas diferentes. Ela nos traz humildade. Ela nos mostra que nós somos muito menores do que nós imaginamos e que nós precisamos sair da postura de exigência da vida, de exigência de pais diferentes, de histórias de vidas diferentes. Porque toda vez que a gente diz, entre linhas, isso não deveria ter acontecido, é exatamente isso que nós vamos atrair de novo para a nossa experiência. Porque o isso não deveria ter acontecido é uma postura muito grande. É uma postura de exigir o que deveria ter acontecido, porque eu que sei o que deveria. Não é? Então, para mim é fascinante esse tema. Essa terapia, essa ferramenta importante para o acesso à humildade. Para o acesso ao nosso papel. Muitas vezes a gente se perde nos papéis das pessoas. Eu sempre fui professora de teatro. Hoje eu sou terapeuta integrativa e consteladora familiar. O teatro que eu gosto de fazer hoje é um teatro cósmico, vamos dizer assim. Eu sempre ensinei os adolescentes e as crianças a viverem os papéis, viverem na pele de outras pessoas e desenvolverem empatia por essas pessoas. Hoje, o meu fascínio é ajudar as pessoas a assumirem o próprio papel. Porque a gente se perde, a gente vai vivendo um monte de papel, como eu disse no outro vídeo, sendo protagonistas de histórias que não são nossas, faltando com respeito à história dos outros. Então, fica aqui o meu convite de reflexão para essa semana. Conheçam a constelação familiar.
é fantástico, é uma oportunidade de humildade indescritível, uma oportunidade de mudar a nossa ótica diante da vida, é uma oportunidade de fazer a vida seguir. A nossa vida só segue quando a gente respeita toda a vida que veio antes de nós. Até a próxima. Um beijo.